Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um podcast de Frente com Mazé, que é um espaço para conversarmos sobre tudo que atravessa a nossa vida: política, arte, cultura, entretenimento e problemas, que é o que não nos está faltando no período, né? Eu sou Mazé Favarão, professora, ex-vereadora e secretária de Educação aqui da nossa cidade de Osasco, e o nosso podcast vai ao ar 2 vezes por mês, frequentemente na primeira e na terceira segunda-feira de cada mês. Às vezes a gente muda um bocadinho, mas é porque a demanda exige, tá? Então, por favor, nos acompanhe aí no YouTube, inscreva-se no canal, acione o sininho, compartilhe o conteúdo para que a gente possa alcançar um número cada vez maior de pessoas para os quais, com certeza, o que nós temos discutido é muito atraente. Tá? E a nossa conversa de hoje é urgente. Não apenas pelas 3.400 famílias que estão sem energia elétrica há alguns dias, mas pela muito maior quantidade de pessoas que está sofrendo por conta da privatização da Sabesp. Tá? Então, nós vamos tratar mais especificamente a Sabesp para saber o que é que vai nos preparar também para o futuro se a gente não conseguir reagir. Não sei muito bem como, mas a gente vai ter que ir. Então, nós estamos com 2 convidados super importantes aqui. Um que, aliás, é meu companheiro de longa data, né? O Joel Aparecido Oliveira, economista, funcionário da Sabesp, agitador político, presente em todas as atividades, diretor de base do Sintaema, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Sabesp, né? E com um conhecido, mais ou menos conhecido, mas contemporâneo, né? O Amaury Polacchi, desculpe. Mestre em Planejamento de Gestão, Planejamento e Gestão de Território pela Universidade Federal do ABC, especialista em saneamento e discursos híbridos, que já esteve me falando um monte de coisa aí antes de começarmos. Tá? Então, são 2 olhares fundamentais, complementares, tá? Sobre a questão do saneamento, tá? A questão do direito à água, tá? Que é um bem universal, né? Imagina só, daqui a pouco a gente vai começar a ter que pagar, já pagamos a água, o ar, mas isso quem vai falar são os nossos convidados. Então, agradecer a presença de ambos e já botar a bola no campo. Então, Amaury, conta aí um pouquinho para a gente como é que é a sua trajetória na Sabesp, porque você foi da Sabesp, foi diretor, né, de uma associação. Como é que ela formou a sua visão sobre a questão do saneamento público? Bem, em primeiro lugar, cumprimentar, você e todos aqueles que nos assistem aqui a qualquer horário, né? Qualquer horário. E até é um prazer voltar aqui a Osasco. Osasco é a cidade onde eu comecei minha vida profissional, na antiga Braseixos, né? Hoje Mérito, né? Etc. E a gente teve a oportunidade aqui de ter ótimos momentos. Méritor, né? Méritor, né? Méritor, é. Né? E que a gente teve a oportunidade de conhecer muita gente relevante aqui, como o hoje deputado Emídio, o João Paulo Cunha, foi companheiro também na Braseixos. E é importante, né, dizer, depois da Braseixos, eu passei para a Sabesp, onde fiquei durante 31 anos, com uma experiência bastante importante em operação, manutenção dos sistemas, de produção, de tratamento de água, de captação de água, distribuição. Durante 10 anos fui responsável por gerenciar toda a distribuição de água da região metropolitana de São Paulo, né? Eu posso... e depois disso, né, também trabalhando com recursos hídricos, né? Hoje estou vice-presidente do Comitê Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, importante organização, né, que atuam estados, municípios, a sociedade civil, para fazer a melhor governança das águas da bacia do Alto Tietê, né? E é fundamental. Uma região que tem uma escassez natural, né? 20 milhões de pessoas, com uma quantidade de água
disponível nos mananciais bastante... A conta-gotas? Quase a conta-gotas. Nós temos uma disponibilidade hídrica, né, por habitante muito abaixo, cerca de 10 vezes abaixo do que a ONU recomenda, né, para uma região. Sim, porque a ONU recomenda como ideal, né, em termos de disponibilidade hídrica, 2.500 metros cúbicos por habitante ano. Tá? E aqui na nossa região do Alto Tietê, onde estão toda a região metropolitana de São Paulo, a disponibilidade é de cerca de 200 metros cúbicos por habitante ano, cerca de 10 vezes inferior. Isso pela própria conformação, né? Nós não temos grandes mananciais, temos que trazer água de bacias hidrográficas vizinhas, né, para poder garantir o abastecimento aqui na população metropolitana. Pois é, então quer dizer que a gente está mais desidratado do que imaginava, Sim. né? E, Joel, você está na Sabesp, né? O Sintaema, Movimento Sindical e tal, desde 81. Desde. Isso. E quais transformações você tem acompanhado nesses... Quanto? 30 anos? 44 anos. 44 anos. Tá quase igual eu na FITO, hein? 44 anos. O primeiro, mas é te dar os parabéns por essa iniciativa desse podcast, que é maravilhoso, viu, Amaury? Eu tenho acompanhado e são grandes entrevistas, pessoas que trazem grandes contribuições para a nossa população no geral. E dizer para você que eu sou um fã seu, né? Já falei isso para você pessoalmente e falo aqui de novo. A gente aqui da região, você sabe disso, né? Embora não tenha nascido aqui, nasci no Paraná, mas a gente veio para cá muito cedo e eu me instalei ali em Carapicuíba, né? Então a gente começou a vida política ali na cidade de Carapicuíba, né? Com Cordeiro, Sim, com o Sarjão, com o Dernal, com pessoas que são bastante próximas da gente e sempre fizeram a luta, né? E acabei entrando na Sabesp, né, em 81. E de lá para cá, né, a gente... a Sabesp era 100%, né, estatal. E naquele período o sindicato estava na mão do patronato, né? A gente conseguiu, em 84, tirar o sindicato da mão do patronato e de lá começamos as lutas que o Sintaema desenvolve até hoje, né? Falar que era para estar no meu lugar aqui o Fagian, que é o presidente do sindicato, mas ele está em Santa Catarina, lá no sindicato com o irmão nosso, que também se chama Sintaema lá, né? Fazendo alguns outros eventos, mandou um abraço e falou que numa próxima oportunidade vai estar aqui. E de lá para cá nós sofremos grandes ataques, né? A gente começou a construir os direitos dos trabalhadores, trazer conquistas, essas coisas que vêm até hoje. Mas passamos por alguns períodos também, né, Amaury, que é a questão de sempre essa questão de querer privatizar a Sabesp, né? O sindicato sempre então, se faz colocou... tempo que a burguesia, o mercado, está de olho nessa pérolazinha. É uma pérola e tanto, né? Porque não tem concorrência, né? Você não tem concorrência, né? E é um absurdo que acontece porque depois de tanta tentativa, né? O último foi com o Dória, né? A gente conseguiu dar uma freada naquele período. Mas agora o Tarcísio veio com tudo aí, né? Com a gana aí do mercado, né? E disse, né, na própria campanha que iria privatizar, né? Inclusive foi colocado que outros tentaram e só falaram e não fizeram. Ele falou, não, mas eu estou falando e fez, quer dizer. Então ele não mentiu, né? Ele veio para cima com tudo e está acontecendo tudo isso. E aí nesse período a gente acabou... um curto período, né, de privatização aí, que a gente acabou perdendo aí grandes companheiros, né, pessoas técnicas, né, que entendem do assunto e chegou aí nessa situação que a gente está hoje aí de muitos arrebentados, essa coisa toda, muitas reclamações, as reclamações no PROCON, a reclamação em geral tem subido bastante, né? Mas a gente vai desenvolver ao longo do tempo. Na educação, vocês sabem que eu sou da educação, né? Pública, inclusive, e tal. Na educação, a gente costumava dizer assim,
inicia o processo de degradação, de deteriorização, para depois justificar. A gente fala assim, injeta o vírus para justificar a vacina. Mas, então, tem que privatizar. Então, nesses anos todos que você está lá, você também percebeu isso. Uma redução de funcionário, redução de investimento e tal. Ou não, mesmo no processo na gota d'água, na martelada, a Sabesp era ainda, né, mesmo com eventuais problemas, ela era a joia da coroa, que não é nem a pérolazinha, agora já virou a joia na coroa. Ela sempre foi a joia da coroa. Os funcionários da Sabesp, né, está aqui o Amaury, que é um técnico excelente, contribuiu bastante, continua contribuindo com o saneamento. A gente nunca foi de perder, né? Tanto é que os funcionários do sindicato, da Sabesp, são funcionários antigos. Agora que está... Sempre teve, né? A partir de 96, né, Mauri, que começou a ter aí o concurso público, né? Mas todo esse período aí, a Sabesp sempre manteve o seu quadro funcional, exportando, inclusive, tecnologia, né? A Sabesp é a terceira maior empresa de saneamento do mundo, né? Então, terceira maior empresa de saneamento do mundo? Então, é uma empresa que tem know-how, né? Nesse aspecto, eu queria fazer um comentário. Porque a Sabesp, ela começou, né, em 1973 com farto dinheiro do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço naquela época. Era o BNH o gestor do saneamento na época e ela teve um volume de investimentos muito grande. Tanto que os indicadores, né, se a gente comparar de 73 até 80, essa primeira década até 83, os indicadores se elevaram substancialmente, principalmente atendimento em água, abastecimento de água. Agora, depois dos anos 80, com a crise, né, dos anos 80 no país, a elevação da dívida pública, etc., os investimentos acabaram. E a empresa entrou num processo de degradação violentíssimo. Em 94, para se fazer uma ligação de água nova, a pessoa pedia numa agência da Sabesp e levava 6 meses para ser feito. Sim, eu tenho uma lembrança disso. Uma vaga... eu me inscrevi, não veio. Tal, não tinha. E era pessimamente gerida, né, a empresa, faltava água. Acabou sendo implantado um rodízio de abastecimento que afetava 10 milhões de pessoas. Eu, durante um tempo, gerenciei esse rodízio lá na Sabesp. Mas ninguém sabia, senão iam te pegar no pé. Né? Mas estava pacificado. Por quê? Porque as pessoas sabiam que amanhã vai faltar água no meu bairro. Então, ele se precavia. Juntava água e tal, ou evitava naquele dia de fazer lavagem de roupa, ou lavar o quintal, ou enfim, ele deixava para o dia que tinha água. Né? Ele tinha certeza, a pessoa, né, tinha certeza que 2 dias com água eram 2 dias com água, e ele podia usar água. Né? Então funcionava redondinho nesse ponto. Né? Agora, a partir de 95, aí houve uma movimentação dos funcionários da empresa que propuseram uma total reorganização empresarial. E isso foi muito bem sucedido, o apoio dos sindicatos foi importantíssimo, né? Mas a organização interna dos funcionários, a mobilização interna do corpo de funcionários, fez a empresa sair de um patamar de quase insolvência, né? E de praticamente uma destruição da Sabesp, que os municípios estavam querendo retomar os serviços, né? Para uma situação de pujança, né, que aí ficou com um paradigma nacional, né, e internacional. Então, a partir de 95, a Sabesp deu uma virada enorme. Passou a ter rentabilidade, lucro, nunca mais dependeu dos cofres do Estado para nada. Nada. Era uma empresa superavitária. Tão superavitária, né, Joel, que ela gerava um lucro anual médio de 2012 até 2022, nesse período, o lucro anual médio foi da hora, corrigidos os valores, em torno de 3 bilhões por ano de lucro médio. E investia, em média, quase 5 bilhões por ano, também nesse período, em valores corrigidos. Ou seja, ela gerava um lucro garantido,
era diria assim, um porto seguro para os investidores, porque eles sabiam que, ao final do período, eles iam ter um dividendo garantido com a Sabesp, que era uma empresa bem gerida, tinha lucro, não passou por um processo de degradação, como você falou, de vamos deteriorar para vender. Pelo contrário, segundo o que eu estou entendendo, pelo contrário. Ela foi galgando sucessivos degraus de melhoria operacional, empresarial, lucratividade, enfim. O desempenho operacional e econômico financeiro era invejável. Não, estava totalmente equacionado em termos de dívida. E, mais, tudo aquilo que seria necessário investir para alcançar 100% de água, 100% de esgoto em todas as 375 cidades, já estava equacionado todo o investimento. Já tinha empréstimo garantido aqui, já tinha empréstimo garantido lá, já tinha... Enfim, estava tudo redondo. Aí veio o Tarcísio. Isso nos leva... Primeiro você falou, quer dizer, de alguma forma a intervenção dos funcionários ajudou nesse processo. Então, seria quase uma autogestão aí de trabalhadores, mais ou menos isso? Quer dizer, meio assim, peraí que agora a gente vai ajudar a gerenciar aquilo onde a gente trabalha. É que o corpo funcional da Sabesp, os trabalhadores da Sabesp sempre vestiu a camisa da Sabesp. Né? Era uma grande família ali, né? A gente sempre estava conversando, procurando novas ideias, né? Com a ajuda de quem estava ali à frente. A Mauri coordenou lá uma boa parte disso. Então, a gente sempre estava dando ideias para a gente crescer junto, né? Mas, de verdade, foi uma intervenção dos trabalhadores. Quer dizer, eu me disponho a ajudar a resolver o problema. Quer dizer, uma coisa isso importante. Aconteceu. Isso. Não, claro. Os trabalhadores não foram omissos. Não foram omissos. É claro que ali houve uma conjunção política, né? Em 95 assumiu o Mário Covas, né? E ele colocou como secretário, né, de recursos hídricos, que tocava a Sabesp, e como presidente da Sabesp, ele colocou 2 empresários de visão ampla, tá? Que foi o Hugo Marques da Rosa e foi o Ariovaldo Carmignani. Aí, eles eram pessoas que exerciam o diálogo. Então, já havia esse movimento. E, de um lado, você tinha uma... Eu tenho que reconhecer que, na época do Covas, ele blindou a Sabesp politicamente. Então, não vinha pressão. Ele segurou as ondas. Isso tem que reconhecer. Que bom. E duas pessoas assim que ouviam, que dialogavam, que buscavam um melhor para a empresa, né, e para todo o conjunto de funcionários. Então, isso foi um casamento, uma convergência muito feliz ali naquela época. É bom, né? Acho que em algum momento a gente precisa fazer juntar, né? Unificar para isso. O que vocês estão falando nos leva a uma questão aqui. Bom, então ela não era inviável, ela cresceu e tal. Então, havia alguma justificativa técnica, financeira, segundo eu entendi, não havia. Para a privatização? Ou nem a técnica também? Nenhuma. Caramba! Quer dizer, foi decisão mesmo. Foi aquilo que você mencionou. Vou privatizar e pá. Eu não sou o outro e vou privatizar. Aí eu não sou o outro era o João Dória. Não, nenhuma justificativa técnica, nenhuma. A Sabesp já, no final de 2022, tinha alcançado a universalização em 310 municípios do estado de São Paulo. Dos 375 em 310. Universalização de água e esgoto. Água e esgoto. Sim, em municípios relevantes. Você pega assim, São José dos Campos. Sim, tá? Franca. Né? Onde faltava chegar a universalização? Por exemplo, aí você tem aqui em Osasco, né, você tinha algumas áreas que precisavam de regularização fundiária, né, para você poder fazer. Era o que faltava. Isso era junto com a prefeitura. Né? Aliás, Osasco, o contrato de concessão com a Sabesp acabava em 2028. 28. Acho que 28. Eles anteciparam, eu me lembro. Em 28. E até 28, Osasco tinha que estar 100% em tudo.
Então já estava planejado que Osasco ia chegar nisso. Entendeu? Sim, Então, sim. Quer dizer, segundo o que eu entendi, havia sim um planejamento que num período X, que pudesse 2030, 2032, 33, mas havia esse planejamento e a execução desse planejamento. Então, em algum momento, segundo a Sabesp, nós chegaríamos à universalização do Estado. sem dúvida, E e no o prazo que curto, 2032, Pois é. 31. Até antes do prazo que eles estão dando para universalizar. E agora como é que fica isso? Porque agora então nós tínhamos a pendência da universalização. Tá planejada, mas ficou no ar, né? O pincel ficou no ar. E agora você tem essa pendência, o pincel no ar, mas você tem os problemas todos que estão acontecendo, né? É um problema que tende a aumentar, E como é que fica isso, Mauri? Eu não entendo muito, mas vamos lá. Como é que fica isso na questão dos dividendos? Você mencionou a segurança, mesmo quando era estatal, que havia tal. Agora, 100% do lucro da Sabesp vai para os dividendos. Eu não sei se quem nos ouve entende tudo isso. Eu tenho uma dificuldade, né? Porque como a gente vive de salário, assim, entrou, saiu e ponto. Mas essa questão dos dividendos, se eu fosse gerir ou participasse de um grupo de gestão da Sabesp, eu diria, então os lucros foram, vamos arredondar, 20 milhões. Uau! Nós vamos tirar uma parte disso para os investimentos e a outra parte que iria para os dividendos. É isso. Exatamente. Estou para ser uma investidora? É isso. Porque hoje o que acontece, né? Os caras pensam no investidor. Eles querem dar o retorno para o investidor. Para você ter ideia, às custas disso, né, vem uma outra parte que é o que está acontecendo na Sabesp com a perda de funcionários que a Sabesp está tendo. Funcionários que têm bastante capacidade técnica para tocar isso, né? Então, a Sabesp, nesses PDVs que foram feitos, que é o plano de demissão voluntária, que a empresa, para dar enxugada e contratar novos funcionários, né? Mas não tem contratado, né, Mário? Mas tem contratado muito pouco. A gente acaba perdendo bastante pessoas que tocavam esse serviço. Aí dá nisso que está acontecendo na cidade. Então, porque... Só para complementar, né? Você falou de dividendo. A Sabesp, como eu disse, ela dava um lucro médio de 3 bilhões. Bilhões. Mais que os meus 20 milhões. Mais, um pouquinho mais. 3 bi, puxa, é um dinheirão, né? Um dinheirão. Aí, desse lucro, né, a empresa tinha uma política de dividendos que distribuía só 25% disso, que é o mínimo que a lei das sociedades anônimas exige. Então, a Sabesp tinha essa política de dividendos há muitos anos, acho que uns 20 anos, em que era 25%. E ninguém do mercado financeiro, na Bolsa de Valores, reclamava não. Porque era garantido que ia receber isso, né? Então, agora, Tarcísio assinou a venda, junto com a venda, agora, tem uma progressiva elevação desse percentual de dividendos e vai chegar a 100% em 2030. Mas como é que vai sobreviver? Então, porque vamos lá, olha, vamos supor que fosse 2 bilhões o lucro, vou fazer uma continha simples. Então, 2 bilhões, espera aí, 500 milhões eu vou dividir para os acionistas, quem tem ação da Sabesp. O Estado, inclusive, tinha 50,3% das ações. Então, vou dividir, né, 500 para os acionistas. O outro 1,5 bi era investido com recurso próprio, o dinheiro mais barato do mercado, para fazer saneamento onde não dá lucro. Na cidadezinha lá, é o subsídio cruzado. Fazer lá saneamento em Iguape, fazer saneamento em Lavrinhas, aqui no Vale do Paraíba, fazer saneamento em cidades que não têm lucratividade. E fazia a estação de tratamento de esgoto, fazia a coleta, e por isso que 310 cidades
sendo que 254 eram com menos de 30 mil habitantes, elas tinham 100% de esgoto, 100% de água, tudo certinho, né? Então, esse dinheiro que sobrava do lucro era investido para isso, onde não tinha retorno. E agora, segundo o que eu entendi, progressivamente todo o lucro vai... Então vai haver uma situação de insolvência. Não, o que acontece é uma situação de endividamento crescente pela empresa. E aí, antes, a Sabesp, como empresa pública, ela conseguia taxas de juros mais baixas, fundo de garantia, empréstimos de organismo internacional, Banco Mundial, tal, uma taxa mais baixa. Com empresa privada, não. Ela vai pagar mais alto. Tanto que, aí é um negócio, né? Negociar está aí. Quem são os acionistas do Grupo Equatorial, que comprou 15% das ações da Sabesp e se tornou dono da empresa? Olha só que jogada. 15%, com 15%, você leva uma empresa desse porte. 15% das ações? Das ações. Então, o Equatorial comprou 15% das ações por 6,8 bilhões. Tá? Depois a gente pode falar um pouco melhor desse valor. Mas quem é o dono da Equatorial? O Opportunity, banco de investimentos. Fundo Esquadra. A BlackRock, que é o maior fundo de investimentos do mundo. Tá? Um fundo canadense também, fundo de pensões canadense. O que está interessado? O Opportunity, BlackRock, fundo canadense, eles estão interessados em fazer o dinheiro no mais curto prazo possível. Pronto. Que interesse eles têm com a aguinha que nós estamos tomando aqui agora, Bom, né? Aproveite enquanto tem, né? Há muito tempo, mas o governo do estado não colocava dinheiro na Sabesp, ao contrário. Desde Desde 94, 94, né? A Sabesp que colocava dinheiro para o governo do estado fazer outras coisas, né, no estado. Sim, então, ajudava. além de reinvestir o próprio recurso da Sabesp na Sabesp, né, passava-se um dinheiro ainda para eles fazerem outras coisas. Outras melhorias. Fora os 25 dos acionistas que o Amaury falou aqui. Mas gente, peraí, eu estou ficando cada vez mais abismada, porque eu já estava abismada, né, de privatizar pelo bem universal, né? Cobrar água. E eu lembro do filme de Souza lá que a gente comentou, né? Cobrar água, tal. Mas o que você está colocando aqui para a gente é muito mais terrível ainda. Porque se a tendência, a partir do processo de privatização, é aumentar a entrega, os percentuais de lucro para os acionistas, vai sobrar nada. O processo de endividamento vai acontecer o que às vezes acontece com frequência, de entrar em falência, em dissolução, e aí o governo vem para salvar. Quer dizer, que futuro nos espera? É o futuro parecido com o que está acontecendo com a Inglaterra. A Inglaterra privatizou tudo lá com a Margaret Thatcher, privatizou todo o sistema de saneamento em 1988. Tá? E hoje os sistemas estão falidos, né? Tanto que é uma discussão lá forte. Bem, o governo entra, toma conta. O que faz? Porque também o dinheiro que tem que colocar lá não é pouco. São bilhões de libras, né, que tem que colocar para fazer o negócio funcionar. E o que acontece? Tarifa elevada, a remuneração dos diretores é absurda, a remuneração dos investidores é outro absurdo, e serviço péssimo. Tanto que o Rio Tamisa, que foi o paradigma para aquele negócio lá, salve o Tietê, não sei o quê e tal, e para começar o projeto Tietê, em 1993, né, por aí, o Tamisa era o tal... o pessoal pesca, o Tamisa é maravilhoso. O Tamisa era um esgoto puro, né, no período lá da Inglaterra vitoriana.
não se conseguia nem fazer reuniões nos parlamentos, aquele famoso parlamento lá de Londres, porque era uma fedentina que não aguentava. Né? Então, foi despoluído, lindo, maravilhoso, que queremos o Tâmisa aqui, né, em São Paulo. Só que o Tâmisa hoje está poluído. Não dá mais para entrar nas águas do rio Tâmisa. Mas ele chegou a ser despoluído? Sim, com a empresa pública. Com a empresa pública. Ah, meu Deus. A empresa pública despoluiu o Tâmisa, ficou lindo, limpinho. Passou para a mão da iniciativa privada, parece como se você passasse para a mão de... Certo? Sim. De quem suja, né? De quem não dá nada. Não dá valor, né? Não investe. Você parou no Agora, tempo. tem uma coisa que sempre me chama a atenção, é assim, a busca do lucro, ela acaba sendo, né? Uma amiga fala, não é lucro, é ganância. Ganância é pecado capital. Ela acaba sendo uma coisa quase autodestrutiva. Certo? Porque, bom, veja, você acabou de lembrar, não faziam reunião no parlamento inglês por causa do mau cheiro, né? Que tinha lá. Agora, é aquela coisa de quando a bomba estourar, a gente vê como faz, porque entra o Estado para salvar. Exato. Quer dizer, o que se configura para mim é isso. Quer dizer, entra em falência, entra em... tem uma palavra, não está me lembrando agora, e aí o Estado vem e oferece. Né? É o que vem acontecendo, né? Não só na Inglaterra, mas no mundo todo. Né? Todo esse processo de privatização, eles vêm, fazem o que fazem, a ganância, como você falou, e depois devolve para o Estado como se o Estado fosse o grande pai. Ele falou, agora me socorre aqui que eu estou... Socorre, Então, Você vê que o estudo do Transnational Institute de Amsterdã mostra aí uma reestatização forte no mundo inteiro. Né? E não é só... que lugar? Uma cidadezinha, não sei. Não, são cidades importantes no mundo da Europa, Berlim, Paris, Nápoles, Setúbal, Portugal, Budapeste, Hungria, Atlanta, nos Estados Unidos, Joanesburgo, Jacarta, na Indonésia. Então, são cidades no mundo inteiro que estão fazendo a reestatização. Por quê? Por causa das condições, tarifa alta, serviço ruim, remuneração elevada, não faz os investimentos que têm que ser feitos. Né? E mais, né, não garante o direito de acesso, né, à água, tá, que as pessoas têm que ter. Né? Não sei se, isso é uma coisa importante. As pessoas... Não garante o direito de acesso. Sim. Eu já estou surpresa porque eu já estou em processo de desidratação, que eu tenho menos água do que a Organização Mundial de Saúde determina. Eu já estou preocupada. Agora você está me dizendo que é possível que isso... Sim, porque é algo, inclusive, que nós atuamos lá no Observatório Nacional de Direitos à Água e Saneamento. Né? Eu estou lá ajudando essa entidade chamada ONDAS, que nossa luta é pelo direito, né, de acesso à água boa e a um saneamento digno para todo mundo, ninguém ficar de fora. Tá? É aquele pessoal que está na área rural, é o pessoal que trabalha na rua, o pessoal que está em situação de rua também tem que ter acesso à água boa e saneamento digno. Eles não podem ficar numa situação que tem que depender de uma boa vontade de não sei de quem para poder ter acesso à água, e mesmo assim de qualidade duvidosa. Então, quando você coloca a água como um bem econômico, né? Meramente econômico, uma mercadoria, você está retirando o acesso dessas pessoas que são mais desfavorecidas. Então, quem não tem capacidade de pagamento não vai ter não tem acesso. Tem uma coisa absurda. No Rio de Janeiro, que foi privatizado lá há 4 anos, a empresa de saneamento lá, porque um condomínio não estava pagando a conta de esgoto, estava em disputa, sabe o que eles fizeram? Mas eles tamponaram a saída de esgoto com concreto no condomínio. Eles quem? A empresa de água do Rio de Janeiro, Águas do Rio, fez isso.
tamponou a saída de esgoto do rio, do condomínio. Quer dizer, Voltar. queria deixar o pessoal flutuando aonde, né? Flutuando no esgoto. Imerso no esgoto. Mas o horário não permite. O horário não permite, né? Mas pode, né? Olha a ideia, porque eu tenho... Não chegou a discutir... vamos discutir uma forma de pagamento, vamos discutir isso aqui. A Sabesp está colocando agora, para quem tiver atraso na conta de água, está colocando, antes a Sabesp pública, a pessoa vinha lá, olha, não estou com condição, perdi o emprego, não sei o quê. Diluía a conta em 12 vezes, até 24 meses, aí tinha algumas autorizações especiais para dividir. Sabe o que eles estão fazendo agora? Olha, agora você paga com cartão de crédito e eu vou cobrar a taxa de 6% do cartão de crédito ainda. A Sabesp está fazendo isso com o povo pobre, miserável, que não tem dinheiro para pagar a conta de água. Então agora você paga um cartão de crédito e ainda mais 6%, porque eu não quero pagar a taxa do cartão de crédito. A Sabesp não quer pagar a taxa do cartão de crédito. Quer dizer, eu pago o que eu vou ter que dividir e eu pago... Nossa, mas é terrível. Eu ouvi em algum lugar que nós temos que nos precaver, porque já a partir de janeiro nós vamos ter 6% a mais na conta. Isso que eu ia falar. É o presente de Natal aí do Tarcísio. Ele vai dar esse presente para a gente? Já deu, né? Já anunciou. Já. Um videozinho, né? Aquele vídeo que circulou, né? Na campanha lá, ele... Primeiro, né, Mazek, você lembra muito bem que isso foi divulgado, né? O Bocardi, que hoje nem mais está na empresa lá, ele fez uma entrevista com o Tarcísio e o Tarcísio afirmou, né, tem um vídeo que está correndo aí, inclusive, ele falou, mas você garante, então, que a minha conta não vai subir? E o Tarcísio fala para ele, não só não vai subir, como vai abaixar. Né? Você vai pagar menos pela água, né? Então, agora o menos dele virou mais, né? Virou mais. Porque 6% aí a mais na conta de água aí do trabalhador, da população. É aqui, né? A curiosidade, né? Curiosidade terrível. Nós estamos caminhando para a chamada institucionalização da falta d'água. Quer dizer, vai ser uma coisa tão tranquila como eu ter que ir para a escola, que sim, vai faltar água, costume-se, ponto final. Não adianta você ligar, abrir boletim de ocorrência, nada disso. É isso. Isso junto com os 6%. Isso. Exatamente. Eu tenho insistido que nós estamos fazendo essa institucionalização da falta d'água. Agora, com a crise hídrica, tá bom, é fato, não está chovendo o que era esperado que se chovia, esperado de chover. Sim, está acontecendo. Mas, de um lado, né, a gestão da Sabesp está muito ruim nesse aspecto. Tá? A Sabesp cresceu a retirada de água dos reservatórios sem justificativa. Não cresceu o número de pessoas atendidas pela Sabesp de uma forma absurda para poder ampliar em 10% a retirada de água de um ano para o outro. Tá? Era 66 mil litros por segundo, passou para 72 mil litros por segundo. Por que ampliou 10%? Não tem justificativa. Tá? Não nasceram 2 milhões de pessoas aqui que vieram para a região. Tá? E não tem tanta gente desassistida em termos de água. E aí a falta d'água, com essa gestão de pressão noturna, que agora está estendido aí 12 horas e tal, ora, isso falta água principalmente para quem? Para quem está na periferia, que não tem uma reservação adequada na sua moradia, que está morando nos lugares mais altos ou ponta de rede. Olha, isso está acontecendo no Grajaú, está acontecendo aqui na Carapicuíba, nas pontas, nas periferias. Agora, em Pinheiros não tem falta d'água. Não tem, né? Por quê? Ele falou, não posso fazer essa manobra em Pinheiros, porque Pinheiros, afinal de contas, é um poder aquisitivo mais alto, né? Da Faria Lima. Exato. Não vamos deixar faltar água para esse povo lá, né? Eles são tão pobrezinhos. Então, o que acontece? O sujeito trabalha 10 horas por dia. E na escala 6 por 1, trabalha 6 dias, né? Folga 1.
Então ele trabalha 10 horas por dia, 2 horas para chegar em casa, chega lá, 9 horas da noite, quer tomar um banho? Não dá. Não tem água. Não tem água. Por quê? Porque já na casa dele, que era um lugar alto, ele ligava, isso é muito frequente, uma parte da minha vida eu morei em casa que o chuveiro, né, era ligado direto com a entrada da água da rua, né? Ou a máquina de lavar também, para dar pressão e o chuveiro não queimar, né? Enfim, aquelas coisas. Aí o sujeito não pode tomar porque o chuveiro dele não está ligado na caixa d'água, né? Porque aí se ligar na caixa d'água queima a resistência. Então é desgraça. Agora, para as pessoas. É desgraça. Desgraça. É esse tipo de política que a empresa está fazendo com a conivência do governo do Estado é levar as pessoas ao desespero, levar as pessoas a uma situação de desconforto que elas não merecem. Então, deixa eu ver se eu entendi. Aumentou de 60 e poucos para 70 e poucos sem que realmente, efetivamente, concretamente, houvesse razões para isso. Tá? E, ao mesmo tempo, assim, a gente tem uma percepção de que não há um estímulo por parte da Sabesp de uma situação de economia de água. Por exemplo, eu fiz uma cisterna na minha casa. Eu tenho uma cisterna grande. Tá? E eu uso... Fez quando? Em 2015, 14, né? Quando teve a crise hídrica. Quando teve a outra crise. Não, para casa onde eu me mudei há pouco tempo. Tem uns 4 ou 5 anos. Tá? E eu tenho a política de usar a água da máquina de lavar. Sim. Certo? Todo o meu quintal, toda a minha calçada é lavada com... Mas você não tem mais esse estímulo. Né? Aqui em Osasco, só um parênteses, aqui em Osasco, o mandato petista que tem na Câmara, né, o Juntos, eles fizeram uma proposta do IPTU verde que estimula ações de sustentabilidade, inclusive reuso de água e reduzir o valor do IPTU. Mas a gente não percebe mais campanhas, porque não interessa mais a essa nova Sabesp. Não. Quanto mais eu gastar, melhor. Exatamente. Quanto mais eu gastar, melhor. Quer dizer, cobram a minha água, aumentam a minha água e não me estimulam a economizar. É isso. Exatamente. Agora, me diz uma coisa. Nós corremos o risco de ter falta d'água. Sim. Tá na porta aí de novo. Né? Pode se repetir aí o que aconteceu em 2014, né? Porque os reservatórios, se você for dar uma verificada aí, está bem abaixo do que era para estar, né? Então, corremos sérios riscos, sim. O sistema Cantareira, que é o maior sistema, que inclusive é o que abastece aqui Osasco, né? Que atende Osasco, Carapicuíba, né? O sistema Cantareira hoje está com 20,7% de capacidade de reservação. Esse número é um número que estava, né, esse percentual, quando na saída da crise hídrica de 2014, 2016. Então, o que está acontecendo? Não tá chovendo o suficiente. Tá? Isso o ano passado já estava sinalizando isso, esse ano já sinalizou o tempo inteiro. E a perspectiva que tem de previsão aí de Semadem e tal, todos os sites, aí, todos os institutos de clima, né, mostram que esse número, vamos dizer, de chuvas, tá, não deverá ser acima da média. Tendência de abaixo da média. Ele ficar abaixo da média, nós vamos começar o próximo ano com uma escassez de água nos reservatórios parecida com a de 14, 15. Tá? Agora, o que está se fazendo? Como você disse, não tem campanha nenhuma de incentivo. Hoje eu tive uma reunião do comitê do Alto Tietê e foi citado isso. Né? Puxa, há 10 anos, tinha um incentivo enorme, campanha, mobilização na mídia e tal, não sei o quê. Mas o que aconteceu?
a produção de água, como eu disse para você, estava naquela época em 70 mil litros por segundo, baixou para 50 mil para poder segurar o sistema. Uma queda enorme. Agora, sabe qual foi a maior contribuição? O programa de bônus para quem economizava. Né? Você lembra? Então, tinha a média dos últimos 12 meses. Então, vamos falar assim, pega a média aqui desse ano de 2025, quanto você consumiu. Então, vamos supor, 20 metros cúbicos. Se você baixar 30%, ou seja, chegar a 14 metros cúbicos, 13, você tem um bônus de 30% ainda na conta. Você ainda vai baixar a sua conta 30%. Ó, eu tenho aqui até o número, eu trouxe aqui para falar. 82, naquela época, é um relatório da Sabesp. 82% dos clientes da Sabesp reduziram o consumo em relação à média. Tá? Estimulados por essa política. Que 72% reduziram o consumo em mais de 10%. Isso teve um impacto enorme. Então, dessa queda brusca, né, de consumo, pelo menos metade, vamos dizer, 10 mil litros por segundo, se deveu a esse programa de bônus. Agora, pergunto, foi feita agora uma consulta pública pela Arcesp, Agência de Regulação, para ver que medidas tomar nessa crise hídrica. Não tinha nada a respeito desse programa de bônus. Nada, nada. Nós fizemos, pelo Ondas, nós fizemos sugestões para colocar esse programa. Foi uma pesquisa estadual? Foi uma consulta pública da Arcesp que ficou... A Arcesp é estadual. Estadual. A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo, que regula saneamento, regula energia elétrica, gás e tal. Então, fizeram essa consulta e não tinha nada de bônus. Tinha, assim, aumentar a tal da gestão de pressão, né, reduzir a pressão a zero, aumentar para 16 horas por dia. Pô, se você for pintar 16 horas por dia, você não vai mais entregar água. Aí Né? já, Assim, aí porque o dia tem esquece, 24 aí você já tá, horas, né? Esquece, você não está entregando água. Você vê que a política feita naquela época, você dava um bônus, ao contrário do que faz A privatizada. a energia que te penaliza lá com vermelho, tarifa vermelha, aquela coisa toda, que se você usar, você vai pagar mais. Então, você vê que era uma política que deu super certo. Poupava. Ser aplicada. Ao contrário, né? Você tem 82% que reduziram, mas você tinha lá cerca de 15% que aumentaram. Então, aí está certo. Aí, para aqueles que aumentam sem uma justificativa, vamos supor, nasceu filho, não sei o quê, mas aqueles sem justificativa botavam uma tarifa de 100% em cima. Tá? Aí você está pegando no bolso e incentivando. E uma campanha forte na mídia. O que eles estão fazendo? Faz um filmezinho sem vergonha, chinfrim, né? Fala assim, olha, economize água. No banho, na escovação do dente, na lavagem de louça. Enquanto isso, a gente vê por aí uma série de arrebentados aí, né? Quer dizer... Aqui em Osasco mesmo, né? A Mazé é prova disso. O que tem de denúncia, vazamento, você às vezes passa por aí. E não é culpa dos funcionários, viu? Mas é deixar isso muito bem claro, né? Que os funcionários da Sabesp, eles dão o sangue... Os que sobreviveram lá, né? Eles, porque... quem está lá está, e aí tem uma Global aí, que é uma empresa que foi contratada para fazer esse serviço, a pessoa não tem experiência, né? Não tem experiência com os funcionários. Era uma coisa que eu ia perguntar. Eu imaginemos que nem precisa ser em nível superior, né? Havia o normal, que era o ensino médio, e que, de uma forma, me preparava para dar uma aula, tá? Para aquela clientela e tal. Para esse trabalho que vocês têm que fazer... Vocês aprendem na raça, né? Não tem um cursinho que faça isso. É assim, mas a gente tinha, né? No caso aí, você ia se renovando através da tecnologia, toda essa coisa. Mas aquilo que a gente sempre conversa, né? Saneamento
você não aprende só lá no banco da faculdade. Então, Saneamento é no dia a dia. E por isso que eu falo, essas perdas de funcionário que a gente está tendo nesse curto período de tempo, leva a essa situação, né? Porque as pessoas que estão entrando não têm essa experiência que as pessoas tinham, né? Você tinha um corpo técnico que era capacitado para fazer isso. E hoje você não tem. E até você aprender, né, quem está entrando, no primeiro que não está entrando na quantidade que está saindo. E até você passar isso, e quem está saindo que era para passar, está saindo. Então, como é que faz? Então, pois não tem quem ensine. Está muito difícil. E aí a gente fica até preocupado, porque as pessoas que estão na Sabesp, os gerentes da Sabesp, os funcionários da Sabesp, as pessoas que estão na rua, são todos responsáveis. Só que não dá conta, né? A demanda é muito grande. Você imagina o seguinte, mas há 2 anos a Sabesp tinha 12 mil funcionários. E já tinha uma certa precariedade. 2 anos. 2 anos. 2 anos. 12 mil. Virou o ano de 22 para 23 com 12 mil funcionários. Agora vai chegar com o final do plano de demissão voluntária aqui que está em curso, nós vamos chegar a 6 mil funcionários. Quase 6 mil embora, já foram 5.700 embora. 6 mil funcionários apenas. E aí, quem saiu? Por que eles olham, né? Pega um pessoal de 30, 40 anos, né? Você vai embora. Se você não sair no plano de demissão agora, em fevereiro eu vou te mandar embora sem nada, só com o salário do mês. É isso. Então, ameaçando tirar. Então, o pessoal que tem conhecimento, tem vivência, tem experiência, né? Cai fora. Cai fora. E aí, quem fica? Quem não tem vivência, quem não tem conhecimento. Eles até contrataram uns carinhas lá, né? O pessoal tudo jovenzinho, de 20 anos. Só que essa turma não sabe onde é o registro lá, a válvula, que fecha para... Não, está lá no desenho, no cadastro, mas aquela não foi. O cadastro não é atualizado. Muita coisa o funcionário da Sabesp já sabia lá. Tem um vazamento aqui, né, da reclamação aqui, que está tendo arrebentado lá. O próprio funcionário da Sabesp já vai lá com a chave lá, fecha o registro para estancar. Tem uma expertise, tem uma experiência, tem um conhecimento. E olha, uma vez... A minha experiência, vamos falar da minha experiência. Eu trabalhei na rua, mas eu trabalhei fechando. A minha experiência fechando e abrindo. De gestor lá do centro de controle, né? Uma vez deu uma bolha de ar numa adutora e não saía aquele negócio de jeito nenhum, e faltando água para todo mundo aqui da região de Pirituba, Jaraguá, desgraça. Aí a gente tomou uma medida assim, vamos parar o sistema e retomar, refazer a coisa. Quantas pessoas estavam em campo? Quem estava lá, os mais experientes. Aí acharam onde estava aquela bolha de ar, esvaziou tudo, aí o sistema retomou. Quem é capaz de fazer isso hoje em dia? Hoje? Ninguém. Mas é assim, ó. Não tem cara de campo, não tem engenheiro capaz de pensar essas coisas lá. Acabou. Nem teve agora em Tapecerica lá um estrondo danado lá, né, com a adutora da Sabesp lá. O funcionário da Sabesp, né, há pouco tempo atrás, entrava lá naquele, né, no trabalho lá, ali no buraco ali, e não saía enquanto não acabasse. Hoje em dia, como é que você vai fazer? Você não tem perna para isso. E outra, né? A empresa veio com uma política de corte de hora extra, que é lógico, o sindicato é contra a hora extra, até porque tirar vaga de outras pessoas, essa coisa toda. E também o trabalhador precisa ter o seu momento de lazer, o seu momento com a família, essa coisa toda. Mas o trabalhador não saía dali enquanto não terminasse. Era uma emergência. E agora você para aquele serviço, né? Para retomar depois, e aí acaba e continua vazando água, e continua... E aí vem a água com... Né, porque é o que o Amaury falou aqui, não dá tempo de você lavar a rede, né, antes de pôr em uso, aí vem com... Por isso que vem esse negócio de, tá com gosto de barro, tá com um tom amarelado, essa coisa toda. Nós temos temos 6 minutinhos, mas tem 2 coisas que você não dá conta. Mas já... Pois é, né? É uma conversa boa, né? Eu adoro, porque olha a quantidade de informação, conhecimento, que se não nos serve... Esse é o primeiro episódio. Ah, é? Tá bom, então. De fato, são 3. A primeira é a seguinte. Eu, há muitos anos, ouço falar do aquífero Guarani,
e que a Coca-Cola e a Nestlé assim, sonham em tê-los para os seus negócios, né? Coca-Cola e Nestlé, essa daí. Quer dizer, procede isso, nós corremos risco com relação a isso. O aquífero do Guarani é um dos maiores, segundo o que eu sei, né? Está aqui no nosso, está aqui embaixo, né? É um lençol d'água subterrâneo extenso, né? Que começa mais ou menos em Botucatu e vai em direção às barrancas do Paraná, entra Mato Grosso, Paraguai, por isso é chamado de aquífero Guarani, né? Então, é um lençol d'água subterrâneo extenso, de volume muito grande, tá? É claro que a Nestlé tem uma política de dominar todas as fontes de água possível para engarrafar a água e lucrar com isso. Mas, por sorte, ainda não está totalmente dominado, né? O que a gente tem que tomar muito cuidado é com políticas de agrotóxicos que podem contaminar, sim, esse lençol subterrâneo. Pode chegar lá. Então, o ideal seria controlar, inclusive, a dosagem de agrotóxicos, evitar esses defensivos piores aí, né? Tá. Segunda. Bom, mas de qualquer maneira, Nestlé... Ficar de olho. Ficar de olho. Mas não. Essa aí. Atento. O nosso deputado aqui, o deputado Emídio de Souza, tem uma política de denúncia bastante intensa com relação à Sabesp. Sim. E fala da questão de água contaminada. E aí dizem, não, sim, pode até correr riscos, né, de ele estar mentindo. Existe a possibilidade de um processo de contaminação de água? Porque eu entendi, o Joel falou que depois da suspensão teria que limpar... dar uma limpada na rede. Isso. A não limpeza dessa rede pode, de alguma maneira, contaminar a água? Sim, se não tiver um controle sanitário adequado, ou com equipes insuficientes, ou mal treinadas, ou os procedimentos estão sendo deixados de lado em favor de uma manutenção só corretiva, é possível, sim. Então, o nosso deputado não mente quando ele denuncia isso. Pode não ser de forma geral. Existem locais, né? Eu acho que a internet, se fizer uma pesquisa aí, qualquer um pesquisar no Google aí, vai achar água suja da Sabesp, vai achar dezenas de vídeos em locais diferentes. E a água suja é contaminada. Em princípio, sim, né? Não é adequada para consumo, né? Tá, então ainda bem que o meu deputado não está dando a informação correta. A internet está aí, o pessoal grava vídeo e mostra, olha, água barrenta. Tá, sim. Lá no nosso bairro, um período veio um odor muito forte. Pois é. Vocês veem possibilidade de reestatizar a Sabesp? Fala aí. A curto prazo... Quanto tempo a Europa teve que sofrer para falar agora de reestatização? Paris foi uns 30 anos. Mais ou menos isso. A média é nisso aí, né? Porque Mas pode ser mais curto. Né? Pode ser, mas aí Berlim... depende de muitas coisas, né? Depende de muitas principalmente coisas. De quem governa. De quem governa. E aí a gente precisa mudar toda essa situação. Berlim foi 10 anos só de operação, menos até, acho que foram 8 anos. Quando houve a reunificação da Alemanha, em 1991, então aí se fez lá a privatização dos serviços de saneamento em Berlim, agora unificada, e tal. E aí a insatisfação foi enorme, por todos aqueles motivos que eu disse, tarifa elevada, investimento, tal, falta de comunicação, tudo. Né? Aí ganhou lá um prefeito, né, com a bandeira de reestatizar. Eles fizeram um referendo na cidade para ver se a população... Porque aí, para tirar a empresa privada, tinha que pagar uma indenização gigantesca, bilhões de euros. E é o que acontece. Se a gente tiver que reestatizar, vai ter que pagar bilhões aqui, do jeito que eles fizeram o contrato. Então, aí, eles fizeram o seguinte, fizeram um referendo popular. Vocês topam pagar? Né? Se topam pagar, e a população topou pagar um tanto a mais na conta para se ver livre daquele sanguessuga que... E está fazendo. Aí, acho que vai até o ano que vem esse pagamento lá.
Ou seja... É por isso que a gente fala, viu, Mazé? O voto tem consequências. Tem consequências, né? Então, Tem O voto é consequências. essencial. Bom, gente, eu queria saber mais, tá, disso, até porque vocês estão me dando péssimas notícias aí do meu futuro, né? Mas, enfim, estamos terminando agora, né? Ó, se quiserem dar um tchauzinho rápido para o próximo capítulo, fiquem à vontade. Não, só agradecer, né, mas a oportunidade da gente estar aqui conversando com você, esse bate-papo gostoso, e estamos à disposição para as próximas aí, se você precisar, a gente Vamos fazer a campanha para tamo restatização. agora. Boa. Eu Tamo sou a junto, favor. né? Eu agradeço muito também esse convite e estar junto aqui com o pessoal de Osasco da região aí nas lutas aí a favor do saneamento e água para todos. Água para todos. A água é um bem Universal, e não uma mercadoria. Exatamente. Então, eu quero agradecer muito, tá, a presença dos dois. E, bom, você que está nos assistindo, né? Vocês viram que o debate não é menor. Preparemos o nosso bolso, preparemos a nossa saúde para o ano que vem. E que essa preocupação se reverta em voto, hein? Voto positivo. Tá? Se inscreva aí no nosso canal, deixa o like, comenta, compartilha, salva, tá? E a gente vai se ver no próximo De Frente com Mazé, daqui a pouquinho. Como é o nosso último programa, eu quero desejar festas extraordinárias para vocês. Assim, muito calor, muita alegria, muito afeto, tá? E que 26 traga coisas fantásticas. Sim, espero. Restatização, tá? Fim da jornada 6x1, tá? Melhoria no salário mínimo. Sem dosimetria. Sem dosimetria, por favor, sem dosimetria. E que a gente possa realmente avançar na melhoria do povo, tá? Reduzir a desigualdade, mas principalmente ser feliz por reconhecer no outro o mesmo direito que nós temos de viver. Um beijo no coração de vocês, muito obrigada. Mauri, muito obrigada. Agradeço. Joel, muito obrigada.